Fala aí, pessoal, tudo bem? Iniciamos mais um acompanhamento aqui, vamos falar sobre o CAFOF, que é o Fundo de Fundos da Quineia, falar sobre o relatório de janeiro. E assim, é um ponto importante porque a Quineia é uma das que solta o relatório mais rápido para os cotistas, referente ao mês anterior. Então ela solta normalmente os relatórios entre o dia 1º, o dia 5 ou o dia 6, relatório de quase todos os fundos imobiliários dela, referente ao mês anterior, mostrando que dá para fazer. É só colocar alguém lá para fazer, porque de fato as informações estão lá. O que é inadmissível, né? Alguns relatórios, alguns fundos imobiliários soltando agora em janeiro, relatório de novembro. Para mim não tem cabimento nenhum, então a gente precisa cobrar isso dos fundos que a gente investe. Mas aí um ponto positivo para a Quineia, que sempre solta os relatórios. E é muito bom você, investidor de fundo imobiliário, investir num fundo que você tem as informações mais fresquinhas, né? Então isso é muito importante. Vamos lá para o relatório, então. Agora, relatório de janeiro de 24, o CAFOF, como vocês estão, é fundo de fundos, taxa de 0,92 de administração, cobra taxa de performance, acho que é um dos únicos fundos que cobram taxa de performance, é o CAFOF da Quineia. De 2018, ele está com um patrimônio de 443 milhões, com a emissão, que aliás saiu antes desse vídeo, eu não sei quando que saiu, mas saiu, não sei se foi semana passada ou nessa semana, o vídeo da emissão, que acho que a data é dia 9, que eu não sei quando que esse vídeo aqui está saindo. Mas o que eu quero trazer aqui primeiro, ele vai aumentar esse patrimônio aqui para quase 700 milhões, se de fato a emissão prosperar, tanto na parte montante inicial, mais o montante adicional, e por ser uma emissão do Itaú, a base do Itaú é muito forte. Eu até comentei isso no vídeo da emissão, e por ser uma emissão, é uma emissão basicamente exclusiva para correntista, para cliente da corretora do Itaú. Mas a base do Itaú é muito forte, então, aliás, eu não sei se ainda está em período, que acho que é dia 9, se eu não me engano. Se você tiver interesse, você tem que abrir conta na corretora. Mas continuando aqui, então e aí um ponto que é muito importante para eu falar aqui para vocês que me acompanham aqui, vejam a thumb do vídeo do mês passado do CAFOF. Eu coloquei, será que vem emissão aí? Porque estava muito na cara que, inclusive, primeiro, já tinha uma emissão aprovada, e segundo, a distribuição aumentou. Normalmente quando o fundo faz isso, ele aumenta a distribuição, para aumentar o valor da cota e sair a emissão. Então, não é que eu sou adivinho, mas estava muito na cara que isso ia acontecer, e até porque eles já tinham uma emissão aprovada, né? Então, isso é importante de falar. Bom, vamos lá. Cota patrimonial 97,80, cota de mercado 101,59, e se eu não me engano, deixa eu até abrir aqui, ela tá com 102,01 no momento que eu tô gravando aqui o vídeo para vocês, então tá bem acima, inclusive tá com um bom deságio, dá até para quem quiser fazer arbitragem, dá até para pensar em arbitrar, porque se eu não me engano o preço da emissão, ele acho que é 98, se eu não me engano, 98 ou 99, considerando a taxa de emissão para a taxa de emissão mais a cota patrimonial, né? Se não me engano é quase R$100, né? Então aqui está hoje atualmente R$2 por cota, para se alguém quiser fazer arbitragem. Eu não gosto muito de arbitrar desse jeito, mas quem quiser fazer pode ser uma boa pedida. Aqui já falando sobre dados de janeiro, então os fundos mais recentes eu gosto de falar sobre, e principalmente que a Quineia ela escreve muito bem. Bom, eles falam que a abertura de juros globais do mês de janeiro foi resultante de dados resilientes na atividade econômica americana e da postura de maior cautela dos membros do Fed. Eles colocam, apesar dessa maior cautela em relação à inflação, constata-se que a métrica de inflação utilizada pelo Banco Central Americano em suas decisões políticas monetárias está abaixo da meta de 2% dos últimos 6 meses. Apesar dos dados positivos, acreditamos que a economia norte-americana deve ter um crescimento mais sustentável em 2024. Isso é o que grande parte dos analistas já estavam meio que prevendo, e que provavelmente agora no segundo semestre dos Estados Unidos comece a ter baixa na taxa de juros, né? Começar a baixar. E aqui no Brasil a gente teve o programa Nova Indústria, só que um ponto que eles colocam aqui que é importante, que esses financiamentos, como a gente sabe, esse governo atual, inclusive a Quineia sempre dá umas porradas nisso, né? Ele não tem muito questão de querer economizar, é gastança, como a gente já sabe, mas eles colocam aqui
que verificamos que a maior parte dos financiamentos anunciados serão feitos à taxa de mercado. E isso é muito bom, porque normalmente isso foi um dos grandes problemas que a gente teve no governo da Dilma, que quase levou o país à bancarrota, que foi financiamentos à taxa subsidiada. Você pegava a taxa mercado sendo você tendo título público pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7, prefixado a 15, 16%, enquanto que o BNDES financiando a 2, 3%. Então quem paga essa conta? Não tem como dar certo. Então isso que eles colocam é muito legal, mostrando que por mais que exista essa tendência de haver mais financiamentos, eles estão colocando aqui que vai ser feita a taxa de mercado, ou seja, algo que o mercado está pagando, isso sem, em tese, o subsídio, né? Então isso é muito importante. Então eles colocam, com isso julgamos a baixa probabilidade de serem necessários aportes adicionais feitos pelo Tesouro no BNDES, que implicaria aumento da dívida pública. E aqui eles já colocam que a Selic terminou em 11,25%, para vocês acho que já sabem, né? Viram que a última reunião baixou mais 0,5%, então ela está em 11,25%, e a perspectiva é chegar no final agora de 2024 a 9,25. Aqui mostrando o índice de tijolo do IFIX, vejam que tem uma correlação basicamente negativa, isso eu mostro muito para os meus alunos. Aliás, se você quer participar da turma, já vai abrir esse mês, hein? Dia 28 eu abro as inscrições. Eu vou fazer mais vídeos aqui falando sobre isso, mas não se esqueçam, vai abrir, quem quiser participar, eu falo, tem uma aula sobre macro, que eu mostro exatamente, não esse gráfico aqui, né? Mas mostro bastante sobre esse assunto, né? Sobre essa questão da diferença entre a taxa Selic e o índice de fundos imobiliários. Aqui é bem bacana porque eles pegaram a questão da taxa Selic com o IFIX, né? E veja que a gente tem uma correlação negativa. E aqui eles colocam que eles estão construtivos para o mercado de fundos imobiliários esse ano, como eu sempre venho falando para vocês, 2024 vai ser um ano excepcional para o fundo imobiliário. Mas eles colocam, estaremos atentos aos eventuais riscos, piora na fiscal, obviamente, eles colocam por guinadas populistas do governo, então a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. E outro ponto que provavelmente a gente vai falar bastante esse ano, que são as eleições municipais. Esse ano a gente tem eleição para prefeito em todas as cidades do país, e aí a gente vai ter um termômetro de provavelmente como vai ser a eleição de 2026 para governador e presidente. Inflação voltando a crescer e piora no cenário externo, o que eu acredito que não deve acontecer. Aqui eles colocando a parte do IFIX de janeiro, teve uma alta de 67 centavos, os maiores segmentos de crescimento foram residencial, FOF, CRI e CRI Multiestratégia. Aí eles colocam aqui que o residencial, o fundo Tigar 11, né, que teve a valorização, quem assistiu o vídeo eu falei sobre isso, inclusive na minha visão pode até ter sido uma valorização negativa, exatamente pelaquela questão da distribuição, quem não assistiu assista, eu falei sobre isso no vídeo. E aqui a variação, né, que eles colocaram, residencial, agências, né, eles falam que não fizeram nenhuma movimentação eles não fizeram nenhuma movimentação no CAFOF em janeiro. Realizamos compras pontuais em fundos de logística e CRI. E venderam uma pequena posição em logística. Então eles colocam aqui, acreditamos que temos valor a destravar nas posições e optamos por aguardar o melhor momento para realizar vendas com lucro. Então, porque é muito característica isso do CAFOF, eu tenho falado bastante para vocês que eles têm uma gestão bem ativa nessa questão de ganho de capital. Então eles colocam aqui também que a questão, até para corroborar a questão das perspectivas para 2024, que eles esperam um aumento de renda imobiliária, com absorção de áreas vagas, principalmente, na minha visão, em lajes corporativas de São Paulo, redução das despesas financeiras, aí exatamente por causa da queda da Selic, geração com lucro com venda de ativos e compra de ativos com uma taxa de capitalização, com uma maior taxa de capitalização que a média do portfólio. Então eles veem isso, né, que é o resumão do fundo, né, do mercado em si. Aqui a parte dos ativos, eles estão 97% dos ativos alocados em fundos imobiliários, 9,45% de yield, é um baita yield, né, por um FOF. No rendimento, no final de janeiro, 97% dos fundos estavam alocados em fundos imobiliários, obviamente está vindo a emissão agora, né, que vai captar quase 50% do valor dele, 80 centavos por cota foi a distribuição.
um yield de 9,45, 92% do CDI. Aqui a parte da composição do rendimento, deixa eu pegar a setinha aqui. Vejam só, isso daqui que eu falei para vocês, essa parte azul aqui é o ganho de capital. Vejam como o CAFOF ele sempre veio muito bem. Obviamente aqui ele precisou usar 25 centavos de reserva para manter esse pagamento, que foi o que eu falei, que ele usou a reserva para poder aumentar o pagamento, que é um indício que viria emissão. Esse mês ele precisou usar também 0,6 porque ele não teve ganho de capital, como vocês podem ver aqui, não teve ganho de capital, né? Então ele precisou usar essa reserva, mas continua com uma reserva bem saudável, inclusive para manter esse guidance que eles colocaram de 70 a 80 centavos. Né, de pagamento até junho de 24, então eles têm uma reserva tranquila para poder fazer isso. Bom, aqui a parte de retorno, o desempenho do fundo, né? Aqui a parte em relação ao IFIX, a gente pode ver aqui que o acumulado de 24, o término do mês de janeiro, esse resultado do fundo por segmento não teve nenhuma variação para o mês passado, a parte de distribuição setorial não mudou nada. Aqui aquele upside, o upside que eles no primeiro relatório que eu coloquei para vocês estava por volta de 15%, já caiu bastante, até porque a cota de mercado subiu, exatamente por causa do último movimento, né, do pagamento que eles fizeram aqui de 1,3, isso atrai muito cotista, né, então acabou que subiu bastante. Então, na verdade, entre o valor de mercado e o patrimonial está com uma perspectiva de downside, não de upside, mas com a questão dos fundos que tem dentro, a valorização deles acaba que ainda há uma possibilidade de upside de 6,9, mas por isso que eu até falei no primeiro vídeo e volto a repetir, não se atentem muito a isso, porque vejam, de um mês para o outro saiu de 15 para 6, então é muita coisa, né? Então vejam que uma liquidez muito boa do fundo. Aqui, parte de fundos imobiliários 97, caixa. Então aqui a gente tem que esperar a emissão, né, para ver como é que vai ficar o fundo. A parte de distribuição não mudou em relação ao mês passado. Parte de composição dos outros ativos, a gente não teve nenhuma mudança, né, basicamente, como a gente viu, não teve mudança nenhuma. Aqui a parte de receita e despesa também não teve nada que a gente possa falar de diferente. Bom, é isso, pessoal. É um vídeo mais rápido, né? Porque não tem muito o que falar. Vamos esperar o resultado da emissão para ver onde que vai alocar. Vamos ver se vai ter bastante adesão, até para ser uma emissão para o Itaú, né? Para a base do Itaú. A gente vai ver e no próximo mês a gente vê e fala como é que foi isso daí, tá bom? E você já começou a alocar, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.